Ah, mas eu sempre vou dar então o item mais gostoso para o animal? Nem sempre. Na nossa dieta, a gente não tem que comer, às vezes, ali os legumezinhos, a salada, que nem todo mundo gosta tanto, mas que faz bem? Então, o animal também vai, dentro da sua dieta, ter itens de maior preferência e de menor preferência, tá? E cabe a nós saber equilibrar isso e saber tornar tudo aquilo atrativo o suficiente para que ele coma. Deixá-lo confortável está dentro do nível também de possibilidade aí para cada espécie, né? Porque pro meu paladar é muito confortável comer chocolate, leite condensado, misturar paçoca, leite condensado, leite ninho, Nutella e comer essa explosão de doce que para um monte de gente aí deu sede só de pensar. Mas não é saudável para mim, então eu não posso fazer isso sempre. Então a gente tem que entender que talvez o paladar não vai ser o mais confortável sempre. Mas também não quero que ele seja desconfortável. Então eu detesto azeitona. Se você me obrigar a comer azeitona, vai ser muito aversivo para mim. Falta falar do tato. Então, como que a gente vai pensar no tato? O substrato onde o animal caminha, ele precisa oferecer conforto. Se ele for muito liso, é desconfortável. Se ele for muito áspero, pode machucar o animal. Se ele fica muito quente no sol, vai machucar o animal também. Caraca, tem muita coisa que eu não tinha parado pra pensar, né? Deve ter gente aí que pensou isso. Pois é, tem muita coisa. E eu só falei de 5 sentidos, que são aqueles sobre os quais a gente, como espécie humana, tem uma boa percepção e muitos vertebrados também, cada um dentro do seu universo sensorial, né? Ainda tem que pensar que existem outros estímulos que a gente está constantemente recebendo no organismo. Estímulos de temperatura que afetam de formas diferentes os animais. Então, para eu manter o animal em conforto térmico, eu preciso de uma série de ações importantes. Se eu estou falando de um animal cuja temperatura corporal varia junto com a temperatura do ambiente, então se eu estou falando de um pecilotérmico ou ectotérmico, um peixe, um réptil, um anfíbio, eu preciso pensar que a faixa de temperatura ambiental tem que favorecer a faixa tolerada por ele. Ah, se eu estou pensando numa ave ou num mamífero que termorregula, né, produz calor tecidual, então são animais endotérmicos e também termorreguladores, poxa, eu tenho aqui uma faixa talvez maior que algumas espécies tolerem, mas outras não. Então existe uma especificidade também em relação a como que eu vou proporcionar conforto térmico para os animais. Eu preciso pensar nisso, tá? Então se eu vivo em um lugar, se você está em uma área que a temperatura naturalmente é semelhante à temperatura da área natural de ocorrência do animal, seu desafio é um pouco menor. Mas se você está trabalhando, por exemplo, em uma área em que você está mantendo o animal que vem de um outro bioma, de uma área muito diferente em termos de condições climáticas, você vai ter que trabalhar melhor com isso. Então, conforto térmico é um dos assuntos mais estudados quando se pensa em alterações metabólicas, alterações fisiológicas. A gente não pensa tanto nisso. Porque o que a gente faz? Está muito frio, põe um casaco, liga um aquecedor, dependendo do lugar que você vive. Tá calor, liga um ar-condicionado, liga um ventilador, tira a roupa. Não, tirar a roupa não é tão aceitável, né? Pela sociedade, tem que pensar aí. Mas a gente às vezes esquece disso, porque é uma característica do ambiente que ela é invisível aos olhos. Olha que bonito, né? E muita coisa que é invisível aos olhos é extremamente perceptível ao organismo. Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente pensa em conforto. E é claro, tá? Conforto vai envolver também oferecer ao animal um ambiente confortável para que ele fique. O ambiente onde ele descansa tem que ser confortável, onde ele repousa, encosta o corpo, tem que ter uma textura confortável para ele. E nesse conforto vai entrar a parte do tato, a parte do conforto térmico, a parte de odores que podem existir, ruídos que possam existir. Então, existe muito mais desafios, né? Existem muitos desafios em um ponto, uma palavrinha que às vezes a gente nem pensa tanto sobre ela, tá? Ah, dor e desconforto. Olha quanta coisa envolve o desconforto. E olha que eu falei de alguns fatores ambientais. Vejam, enriquecimento do tipo ambiental, enriquecimento do tipo sensorial conversa muito com essa liberdade de desconforto, especialmente. Tá? Podem afetar a liberdade de dor, mas conversam muito com a liberdade de desconforto. Então, se eu quero proporcionar conforto ao animal, eu tenho que pensar em todo o universo sensorial dele e proporcionar um ambiente compatível com as suas necessidades. Espero que isso tenha sido confortável para você. A gente vai ficando por aqui e logo mais a gente continua. Beijo!